Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Mira, que alegria estarmos juntos. Hoje é domingo, é dia de programa Laços de Amor e Fé, comigo, Michele Marise. Um programa onde nós partilhamos sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso relacionamento de matrimônio, de noivado, de namoro, de casal, como viver bem o nosso relacionamento, tendo sempre Jesus como centro e buscando sempre a luz na palavra de Deus. A solução para todos os problemas, a solução para as dificuldades, a luz que nos indica o caminho, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus. Jesus responde a tudo aquilo que nós necessitamos, as dúvidas, as sugestões. Jesus, ele nos indica o caminho. Por isso é importante o casal ter Jesus como centro e buscar na palavra de Deus a resolução, buscar na palavra de Deus a luz, a sabedoria, porque Jesus é aquele que nos ensina como ninguém. O Evangelho, a palavra de Deus, não é uma coisa antiga, é uma coisa para hoje, moderna. Em tudo que você precisar, busque na palavra, você vai achar um versículo, você vai achar algo onde Deus vai te direcionar. Jesus, ele vai te direcionar, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar, ele vai te ensinar, assim como nos mandamentos, a viver uma vida plena de santidade, de alegria, a buscar a reconciliação, a buscar ter uma vida alegre, feliz e plena como casal. Endireitar a sua casa, o seu matrimônio, a sua família. Deus é aquele que nos ensina. Amém? Eu sou Michele Marise, esse é o programa Laços de Amor e Fé e todo domingo às 19 horas nós nos encontramos aqui para louvar, adorar, aprender e partilhar sobre como viver bem o nosso relacionamento. Hoje, o nosso tema, nós vamos partilhar sobre as finanças do casal. Como é importante, né, meu irmão, minha irmã, conversar sobre esse assunto. Hoje nós vivemos em um mundo que é um mundo do consumismo, né? As pessoas consomem muito, gastam muito, com futilidades, né? Hoje tem esses sites, essas Shopee, tantas informações, Shein, a gente acaba aí comprando uma coisinha aqui, ali, vai comprando e quando percebe o cartão está estourado, vem os problemas financeiros, às vezes a gente até acaba escondendo um do outro por medo, né? Então isso é uma grande dificuldade, é um grande problema e é uma de muitas causas hoje, né? Uma das maiores causas hoje dos desentendimentos entre o casal. Nós aqui que temos esse programa onde nós partilhamos sobre os relacionamentos, nós recebemos às vezes muitas mensagens, pedidos de aconselhamento e muitos assim da vida financeira, né? Seja do homem ou da mulher que não sabe viver bem, sabe se organizar bem a vida financeira, isso traz problemas, dificuldades e traz dissolução do matrimônio. Então, vamos partilhar um pouquinho sobre isso hoje, para nós pedirmos a Deus a luz, a palavra de Deus, que nos guie, que nos ensine em todas as áreas do nosso relacionamento e hoje sobre as nossas finanças, sobre as finanças do casal. Amém? Quer ter um matrimônio abençoado? Quer ter um matrimônio cheio de Deus? Busque a palavra de Deus. Busque colocar os mandamentos de Deus dentro da sua vida, da sua casa. Busque viver a palavra de Deus, ter Jesus como centro do seu relacionamento. E você verá a transformação. Hoje nós estamos partilhando sobre as finanças do casal. E a palavra de Deus nos dá várias dicas, né? Nos dá várias oportunidades de aprender sobre como viver as nossas finanças. Né? A Bíblia traz muitos versículos, né? Em Provérbios tem muitos falando sobre essa questão de como viver, né? O nosso relacionamento, como lidar com as nossas finanças, como viver, né, os princípios práticos dessa gestão, desses investimentos, de controle de dívida, porque desde já da antiguidade, antigamente, né, gente, as pessoas se endividaram, as pessoas gastavam o que não podiam, as pessoas pegavam emprestado e não conseguiam pagar. Então nós precisamos pedir a Deus essa luz para que nos ajude, porque isso é um grande motivo, como eu falei, de dissoluções de casamento. A falta do controle, né, financeiro, pessoas que gastam demais, que não têm o controle sobre a sua vida financeira, que gastam mais do que ganham, que escondem às vezes do outro, ou que querem, né, sustentar um luxo que não tem condição de sustentar. Então tudo isso é um grande problema, tudo isso destrói não só o relacionamento, mas destrói a sua vida, destrói, né, o seu projeto, seus sonhos. Imagina uma pessoa que vive sem ter, né, tendo, mas sem ter nada. Isso é um grande problema. E uma hora nós vamos pagar
né? As consequências virão das nossas atitudes, das mentiras, daquilo que nós fazemos que está longe de Deus. Na palavra de Deus, em Provérbios, Deus já nos fala: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Olha para você ver, desde antigamente Deus já nos dava esse toque, né? Já existia isso. Pessoas que gastavam demais, que não sabiam economizar, que não sabiam lidar com a vida financeira. E nós precisamos aprender, né, a colocar esses princípios da palavra de Deus dentro do nosso dia a dia. E quando Deus nos fala também de finança, na palavra de Deus tem vários versículos, né, ensinamentos que Deus nos ensina também sobre a caridade. Porque eu também não posso ser avarento, eu não posso só guardar. Eu tenho também que partilhar, porque é na partilha, na doação que Deus faz prosperar a vida do homem cristão, né? A palavra nos diz, Jesus nos ensina, né, na palavra a calcular os gastos, a planejar antes de construir ou investir. Em Lucas 14, 28 a 30, Deus fala isso. Evitar começar algo que você não pode terminar. E quem é generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em Provérbios 11, Jesus nos fala isso. Então é preciso, sim, ter um coração caridoso. Dar àquele que precisa, né? Doar também daquilo que nós temos. Se você tem mais, se você tem condição, ajude a sua família, ajude quem necessita. Isso é preciso. Tem muitos casos, né, que às vezes a esposa não quer deixar o marido ajudar a família, ou o marido não quer deixar que a esposa ajude a família. Mas a palavra de Deus já nos diz, generosidade. Quem é generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, é poder ajudar também, né? Eu creio que Deus, Ele nos abençoa e nos dá a graça, talvez de ter uma vida financeira boa, para que nós possamos também ajudar, ser caridosos, doar para aqueles que necessitam, né? Então, nós precisamos pedir a Deus essa graça de entender, aplicar esses princípios no nosso dia a dia e confiar na providência de Deus, mas também fazer a nossa parte, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar a mão na massa, né? Porque o trabalho edifica o homem. O trabalho nos faz, né? Pessoas fiéis àquilo que é a promessa de Deus para nós. E Deus hoje, Ele quer nos dar essa dica, Ele quer nos ensinar a lidar com a nossa vida financeira de uma forma madura, de uma forma consciente, libertadora. É claro que isso também vem muito de berço, né? Da forma que nós somos criados. Eu, por exemplo, meu pai sempre uma família humilde, simples, mas na minha casa nunca vi ninguém bater na porta para cobrar meu pai um centavo. Porque um homem honesto, comprava o que podia. Eu lembro que tinha mês, meu pai nunca teve cartão de crédito, essas coisas, nem tem até hoje, né? Pessoa mais das antigas. Hoje minha mãe abriu uma poupança para ele, minha mãe ajuda, mas assim, meu pai sempre foi aquela pessoa mais simples que guardava o dinheiro em casa. E ele comprava o que ele podia pagar. E ele sempre falava conosco isso. Não compre o que você não pode pagar. Eu só compro o que eu posso pagar. Eu lembro que tinha meses que tinha mais comida, mais coisas, mais frutas, mais coisas diferentes. A geladeira mais cheia de iogurte, das coisas que a gente gostava, danoninho. E tinha meses que não tinha nada. Porque ele não podia comprar. Então ele não fazia dívidas para pagar depois, né? Isso é uma coisa muito bonita, muito linda. Eu pago o que eu posso comprar. É claro que hoje os tempos mudaram, né? Nós temos mais oportunidades, nós temos mais opções, nós não passamos dificuldades como antigamente. Antigamente era mais difícil as coisas. Mas nós temos que ter essa consciência, que a própria palavra de Deus nos fala, nos ensina, né? De saber economizar, de saber usar o nosso dinheiro com sabedoria. O sábio economiza, o tolo gasta todo o seu dinheiro. Provérbios 21. Então é isso, né? É pedir a Deus essa luz para que Deus nos ensine e nos ajude a organizar as nossas finanças. E organizar a finança do casal exige o quê? Diálogo. Exige que nós sejamos verdadeiros e transparentes com o outro, né? Abertos. É tão feio, né? Quando nós vemos um casal, às vezes, que tem os seus trabalhos e cada um tem o seu dinheiro, cada um paga as suas coisas separadas.
Eu acho isso muito estranho. Às vezes sai com um casal, a mulher paga a parte dela, o homem a parte dele. É um casal, é uma só carne, é um só dinheiro, gente. Né? E tudo dividido. O casal ele tem que ser unido. Claro que nós precisamos organizar a finança, né? Mas essa união, porque isso, né, essa divisão, seja financeira, traz outras divisões também. Esconder do marido o quanto ganha, esconder da esposa o quanto ganha, esconder dinheiro porque o outro não pode saber que eu gastei isso, que eu gastei aquilo. Temos que ser transparentes, temos que honrar uns pelos outros, né, e ajudar o outro a ser melhor. Se ele tem um problema financeiro, eu vou ajudá-lo. Não ficar recriminando, às vezes, né, fazer com que a pessoa, às vezes, tenha essa dificuldade conosco e comece a esconder as coisas, porque o marido xinga quando eu chego com algo novo, então eu vou esconder dele, vou comprar e vou esconder. Não, tudo é conversado, é ter esse diálogo aberto, né? Essa transparência sobre os ganhos, sobre as dívidas, sobre as metas, né? Compartilhar um com o outro as metas, equilibrar juntos, né? Os projetos, né? O nós, tem que ser tudo os dois juntos, para conseguir ter essa educação financeira. É claro que unir, mas ter essa individualidade de cada um, mas unir as finanças. Definir, né, a divisão de contas, que seja justa um para o outro, né? Proporcional ao salário de cada um. É claro que se a mulher ganha mais, o homem ganha menos, talvez é difícil que o homem pague todas as contas, é preciso que a mulher ajude. Né? Ou vice-versa. Precisam se ajudar, ter essa transparência total. Né? Conversar de forma clara, sem julgamento, sobre os hábitos, né, de consumo de cada um. Que a gente sabe que as mulheres são mais gastadeiras, né? Às vezes as mulheres gostam mais de comprar roupa, sapato, maquiagem, precisam de mais coisas, né? Esses dias até em casa foi muito engraçado, porque no nosso banheiro do quarto, Gustavo abriu o nosso espelho, assim, né? A gente tem uma prateleira bem grande, e aí tem 3 prateleiras e cheio de coisas minhas. E lá em cima tem um espacinho que tem as coisas do Gustavo, que é um perfume, um creme, e um negócio de barbear, e o resto tudo meu. E ele falava, meu Deus, mas você usa tudo isso mesmo? Quanta coisa! E isso me fez refletir. Eu falei, gente, verdade. É claro que a maioria das coisas eu uso, né, gente? A mulher, ela usa. Mas eu fiquei pensando, será que eu preciso realmente de tudo isso? Né? Aí a coisa da promoçãozinha, às vezes dá uma promoção, vou comprar esse cero aqui, esse protetor, tá na promoção, vou aproveitar, vou comprar uns 3. Será que realmente eu preciso desses 3? Então, assim, coisas que a gente precisa refletir. O Gustavo, ele me ajuda muito nessa questão. E o Gustavo também gostava muito de comprar. Né? E aí a gente vai ajudando um ao outro. Quando nós casamos, nós tivemos um probleminha, eu creio que todos os casais têm, né? Uma dificuldade nessa área financeira. Por quê? Porque éramos solteiros. Fazíamos o que queríamos com o nosso dinheiro. Só que de repente nós nos unimos. E aí vem as contas, vem a prestação da casa, vem a conta de água, a conta de luz, vem a internet, vem o financiamento, vem o carro. E aí? E precisamos pagar tudo, então precisamos abrir mão de muita coisa. Imagina, você solteira com o seu dinheiro, comprando as suas coisas. É claro que eu ajudava em casa, Gustavo também ajudava em casa, mas ajudava uma conta ou uma coisa ou outra, mas a maioria do dinheiro era nosso, para fazer as nossas coisas. E de repente nós nos casamos, construímos uma família e precisamos lidar com todas as contas, com todas as mudanças, né? Porque tudo muda, gente. Não é mais o seu dinheiro, é o dinheiro dos dois. Nós não podemos mais fazer o que a gente quer, ir para onde a gente quiser, gastar com o que a gente quiser, não. Então, ter essa transparência, né? Essa conversa de uma forma clara, sem julgamentos, né? Porque se o outro gosta de gastar demais, então você vai conversar. Não, qual que é a sua dificuldade? Não, vamos conversar. Ou talvez a pessoa vem com uma bagagem porque o pai, ou os pais, a família de antes tinha uma vida desregrada e foi o que ele aprendeu, a não juntar, a gastar tudo que tinha, e de repente você se casa e você se assusta porque... Então você vai conversar e vai tentar ajudar o outro, mostrar para o outro que ele precisa reorganizar, porque agora é uma família nova. A partir de agora estamos construindo uma nova família, com um novo objetivo. E tudo aquilo que for ruim nós não vamos trazer para nossa casa.
né? Nós vamos construir uma nova história a partir de agora. Uma família de bênção, né? As maldições ficam para trás, a partir de agora é bênção. E é o que vocês vão ensinar para os seus filhos, para que eles possam também prosperar. Sempre à luz de Deus, né? Então, ter também essa consciência de que eu preciso deixar para trás. Eu preciso deixar para trás várias coisas que eu trouxe dos ensinamentos dos meus pais, que a maioria das vezes, muitas vezes, não foram os ensinamentos corretos. E ter essa consciência de aceitar, de ouvir a esposa, o marido. E saber que a partir de agora é deixar pai e mãe se unir ao seu esposo, a sua esposa ser uma nova família, uma só carne. Então, a partir de agora, você vai construir a sua família, sem também ficar se apegando ao que você aprendeu no passado, às coisas ruins, porque meu pai sempre foi assim, minha mãe, aí eu sou assim. Não, então você vai mudar a partir de agora. Não se pode esconder do marido e da esposa gastos, né? Essa é uma das maiores das causas, como eu disse, dos relacionamentos, de brigas. Imagina. E conversar, né? Sobre como vamos dividir as contas. Como serão as nossas contas? Se você entrou para o casamento já com dívidas, então conversar, eu tenho essas dívidas, eu preciso acertar, eu preciso, né? E um ajudar o outro. Gente, o casal que se une financeiramente, que se ajuda, prospera, mas muito, 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 muito mais do que viver nessa divisão. Conversar sobre como nós podemos dividir. Cada um pode contribuir com qual porcentagem, né? É claro que se um ganha mais, vai contribuir com mais. Se um ganha menos, vai contribuir com menos. Mas é preciso que todos ajudem. E procurar uma ajuda financeira. Hoje nós temos a internet, né? Que é maravilhosa e que nos ajuda. Tem muita coisa boa também que pode nos ajudar a reorganizar a nossa vida financeira, a melhorar o seu orçamento familiar. E nós temos que ter uma meta, um projeto de vida, né? Por exemplo, do orçamento total da casa, 50% vai para os gastos essenciais, 15% para as prioridades, né? Quitação de uma dívida do passado, investimento, investir, é muito importante investir, 35% para o estilo de vida, para fazer um jantar, um passeio, às vezes, com a esposa, é necessário também o lazer, né? A gente não pode viver também uma vida só de gasto e pagar conta e trabalho. Não, temos que ter o lazer. Reservar uma quantidade, né? Um valor livre de cobrança, de dívidas, para cada um usar como quiser. Seja com as suas futilidades, com os seus hobbies, né? Com as coisinhas de beleza, nós mulheres, né? Os homens também, com uma roupa, com algo que eles gostam, né? No caso do Gustavo, gosta de coisa de carro, de ferramenta, de não sei, usar com você. De música, né? Ele que é músico, com as coisas dele de músico. De ter essa liberdade, né? E evitar essa sensação de controle excessivo sobre o outro. Deixar o outro livre também. Ter um espacinho, né? Um pouquinho também para que cada um possa viver. Deus já nos fala isso, né? Deus já nos deu livre-arbítrio, então nós não podemos controlar o outro 100%. Eu não tenho controle 100% sobre o Gustavo, ele é meu marido, nós somos uma só carne, mas o Gustavo tem a vida dele, eu tenho a minha também. Apesar de nós sermos uma só carne, eu não posso privar o Gustavo de ter os amigos, de conversar. O Gustavo tem o grupo dele de amigos da academia, eles vão, eles malham junto, eles saem para correr. Que lindo, eu tenho meu grupo de amigas também, que a gente conversa, a gente sai, a gente reza, a gente sai para tomar às vezes para conversar, para tomar um café, numa cafeteria, encontra, conversa, partilha, malha junto, faz algo junto, faz uma trilha. É importante termos, né, a nossa liberdade também. E também financeiramente. Imagina a mulher que em tudo tem que pedir o marido. Ou o marido que tudo tem que informar a esposa. Eu tô aqui, tô com vontade de fazer isso, de comprar isso, eu não posso. Tem que ver se meu marido autoriza. Não, nós temos que ter essa liberdade mesmo, porque nós trabalhamos, nós temos que ter também esse direito, né? Essa liberdade. E ter essa meta, né? Meta conjunta de casal. Definir o que vocês desejam construir a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo.
como viagem para o futuro, a casa própria, se ainda não conseguiu, uma reserva de emergência para uma aposentadoria, que hoje nós sabemos que é difícil, né? Depender, não dá para depender do governo, você tem que trabalhar. Hoje o mundo, né, colocou na cabeça das pessoas que eles têm que viver de renda do governo, é bolsa não sei o que, é bolsa não sei do que, é vale gás. Não, meu irmão, minha irmã, que tristeza viver assim, né? Claro que se você precisa de uma ajuda hoje para se erguer, que bom que você pode usar, né, essa ajuda do governo para se erguer, mas é muito melhor você correr atrás, você ser independente financeiramente, você poder ter o seu carro, fazer suas viagens sem depender, não é mesmo? Sair de uma vida de miséria, que às vezes nós vivemos uma vida de miséria e achamos que nós só merecemos aquilo e não damos o passo para melhorar. Temos que almejar mais, não só, e eu falo aqui também na nossa vida espiritual, assim como nós almejamos o céu, cada dia almejamos ser melhores para Deus, que nós também possamos almejar ser melhor para nós aqui na terra. Porque Deus nos criou, Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, alegre, feliz. Deus não quer que tenhamos uma vida de miséria. Não, Deus quer que você prospere, que você seja feliz, que você possa realizar, comprar o seu carro, comprar a sua casa, dar uma vida digna para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Mas para isso é preciso trabalhar, correr atrás, pôr a mão na massa. Não é mesmo? Deus quer que nós tenhamos uma vida confortável, feliz, alegre. É claro que se vier problema, se tiver dificuldades, eu estou com 12 anos de casado, 13, mas quantas dificuldades nós já passamos. Trabalhamos muito, mas vivemos momentos difíceis também, passamos por provações e sempre nos reerguemos. Por quê? Porque trabalhamos, porque temos Deus, porque Deus nos guia, Deus nos ajuda. Então, definir metas. Para agora, o que nós podemos fazer para esse ano? O que nós podemos fazer? Talvez juntar um dinheiro, quitar esse apartamento. Vamos abrir mão disso, daquilo, desse gasto desnecessário, para que nós possamos quitar. Depois que a gente quitar o apartamento, o carro, aí nós vamos estar livres, aí nós podemos fazer aquela viagem dos sonhos, não é mesmo? Porque também exige renúncia em várias áreas da nossa vida. E não ficar se comparando com o outro. Ah, mas é porque o marido de fulana leva ela para jantar toda semana, em restaurante tal, restaurante caro. Que bom, talvez ele pode, mas vocês nesse momento não podem. Porque a sua vida financeira talvez não te permite isso agora, por causa das dívidas. Mas você pode fazer um jantar em casa para o seu marido, olha que maravilha. Faça um jantar, faça algo especial. A gente não pode gastar fora, mas a gente faz algo especial em casa. Ou a gente faz um passeio num parque, um passeio no museu, um passeio que é gratuito, a gente faz uma trilha, a gente vai numa cachoeira, a gente faz algo que vai nos alegrar, um tempo de qualidade juntos, às vezes sem gastar muito, né? Gastando pouco você pode ter um lazer. E sem se comparar com o outro, não se compare. Muitas vezes os matrimônios terminam, as pessoas perdem muito na vida porque ficam se comparando. Ah, porque fulano tem aquele carro do ano. Porque meu vizinho tem aquele carro, enquanto eu não tiver aquele carro, eu não vou querer. E você faz de tudo para ter aquele carro. Dívidas. E às vezes destrói seu matrimônio, a sua vida. Porque você quer provar para o outro que você é melhor. Que tristeza, né, gente, viver assim? Tristeza. Ter que provar para o outro, não. É você e Deus. É você e Deus, sua esposa, seu marido. Eu e o Gustavo, nós temos muito disso. É a nossa realidade. Que bom que o outro tem, que o outro pode ter. Mas a minha realidade hoje é essa. Eu sou muito feliz com aquilo que eu tenho, que Deus me proporcionou, que Deus me deu. É ser agradecido por aquilo que você tem. Não é mesmo? E nunca desistir, ter a sua meta. Esse ano não dá, mas daqui a pouco nós vamos fazer a nossa viagem dos sonhos. Vou te levar para tal lugar. Não é mesmo? É ter um projeto, olha, agora não dá, mas nós vamos trabalhar, nós vamos juntando dinheirinho e depois nós vamos, sei lá, morar naquele lugar que a gente gosta. Agora não dá, mas vai dar certo. Né? E como eu disse hoje, na internet, nós temos muita ajuda, né? Temos muitas coisas para nos ajudar. E você pode fazer uma planilha com seu marido, baixar um aplicativo financeiro que pode te ajudar.
Você pode registrar todas as entradas, todas as saídas, de uma forma simples, né? E juntos reorganizarem a vida financeira um do outro. E é Deus que nos ajuda, meu irmão, minha irmã, em tudo na nossa vida. Como eu disse, a palavra de Deus não tem vários versículos que nos falam sobre a nossa vida financeira. Então, assim, desde antes, Jesus ele já sabia de tudo. Ele já queria nos ajudar. Então, assim, qualquer dificuldade que você tiver, vai na palavra de Deus. Em Provérbios 11, Jesus nos fala: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que maravilha. E isso muitas vezes acontece dentro de casa com o marido. O marido que quer só guardar. Não tem caridade com a esposa, com os filhos. Às vezes as pessoas passando até dificuldade e o marido guardando dinheiro. Gente, isso é muito triste. Não tem casos assim? Às vezes a pessoa morre cheia do dinheiro e a família vive uma vida de miséria. Que tristeza, né? E Deus vem nos dizer: quem dá com generosidade vê aumentar suas riquezas. E aqui eu creio que Deus fala de uma riqueza maior, não só financeira. Porque se você ama, você se doa. Você doa financeiramente, mas doa também a sua vida, o seu trabalho, para sua esposa, para os seus filhos, para dar o melhor para eles. A riqueza maior que você tem é uma família unida, uma família cheia de amor. Pessoas que te amam, que são gratos a você. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, não é mesmo? Isso é uma bênção, gente. Então, como eu disse, a palavra de Deus nos dá essa direção em tudo na nossa vida. Que nós possamos então buscar sempre o entendimento na palavra de Deus. Busque, né? Se você hoje vive algum problema financeiro na sua vida, a vida está desregrada, está desregulado, tem muita dívida. Pense, será que eu preciso mesmo comprar tudo isso que eu compro? Será que eu preciso realmente comer tudo isso que eu como? Fazer tanta dívida assim? Vamos diminuir. Vamos começar a planejar. Se precisar de um empréstimo, faça um empréstimo, quite a dívida, mas seja fiel. Seja fiel, porque é pecado também. Nós pegarmos e não pagarmos. Nós passarmos a perna no outro. Isso é pecado grande. Mentir. E Deus não abençoa uma vida de mentiras, de falsidade, né? Temos que andar no caminho certo de Deus. Então, reorganizar a nossa vida financeira, isso é preciso para que nosso matrimônio viva em equilíbrio, né? Viva feliz. Não mentir, ser verdadeiro com o outro e juntos reorganizar. Amém? Amém, amém, amém. Obrigada, Jesus. Obrigado por essas palavras de hoje. Nós já vamos entrar em oração. Quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por este programa, por essas palavras, por todos os ensinamentos que o Senhor nos dá através da Rádio Gospel Mira, através deste programa Laços de Amor e Fé, onde o Senhor visita cada casal, visita a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira hoje, abençoando, fazendo com que possa prosperar sobre nós a alegria, a força, a vontade de trabalhar, de honrar, Senhor, com os nossos compromissos, de ser fiéis. O Senhor hoje está te dando essa graça, meu irmão, minha irmã, de ser fiel, de honrar com seus compromissos, de pagar aquilo que você deve, de ser fiel. Às vezes nós dizemos: sou fiel a Deus, mas não sou fiel no pouco. Seja fiel no pouco e Deus te confiará muito mais. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor tocou muitos corações e tem tocado. Porque muitos hoje sentiram essa vontade de viver uma vida financeira guiada pela sua palavra, pelo seu amor. Meu irmão, nós não precisamos de muito. Nós precisamos do pão nosso de cada dia, que é a promessa de Deus para nós no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. E nós ficamos querendo acumular riquezas na terra, mas tudo passa. Só Deus permanece. Tudo acaba. Nós morremos, fica tudo aí. Então viva cada dia. Honre com seus compromissos, seja fiel. E Deus vai te abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém, amém.
Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida. É muito bom estar com você e poder partilhar. Eu sou Michele Marise. Todo domingo nós nos encontramos aqui às 19 horas. Peço que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana. Reze por mim, que estou orando por você. Fique com Deus. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.